Você já saiu de um encontro sentindo que algo essencial foi arrancado de você, mas sem saber explicar o quê? Não foi seu dinheiro, nem seu tempo. Foi seu poder. Enquanto falava, contava piadas e se esforçava para parecer interessante, ela permanecia em silêncio e, de algum modo, venceu. Se isso soa familiar, a dor que você sente não é azar, é falta de estratégia. Friedrich Nietzsche percebeu que o mundo recompensa o homem que domina a si mesmo e pune o que vive sedento de aprovação. Ele enxergou que as mulheres não são conquistadas por discursos, mas pela presença de aço, firme como uma montanha. Neste vídeo você vai aprender como enganar qualquer mulher sem pronunciar uma palavra. Não usando truques baratos, mas elevando-se acima do jogo que a maioria nem sabe que está jogando. Ao final, você terá clareza estratégica para identificar testes silenciosos antes que drenem sua energia. Autoridade emocional para permanecer imóvel quando ela recua, acusa ou cala. Detecção de sinais ocultos que mostram quando sua atenção está sendo usada contra você. Imagine um castelo interno onde sua dignidade é o templo e o silêncio a muralha. Cada parede será erguida ao longo dos próximos capítulos, guiado por perguntas provocativas. Quantas vezes você perdeu poder ao tentar explicar seus sentimentos? Até onde você cedeu atenção esperando migalhas de validação? Comente o que você acha desse tipo de conteúdo. Qual lição ou conduta gostaria que eu trouxesse para debatermos? Começaremos diagnosticando por que o desempenho verbal falha. Avançaremos para reconhecer os testes femininos e terminaremos com um plano de ação que consolida sua presença inabalável. Prepare-se para trocar o barulho da necessidade pelo silêncio da soberania. Não esqueça de se inscrever. Isso ajuda a trazer conteúdos cada vez mais importantes para a nossa comunidade. Estou aqui para elevar nosso conhecimento e ficarmos mais espertos com as pessoas que só querem nos sugar. Diagnóstico do desgaste invisível. Você se lembra daquela sensação de vazio que aparece depois de um encontro aparentemente perfeito? Vocês riram, conversaram, talvez até se tocaram. Mas quando a porta se fechou atrás dela, algo em você também se fechou. Não foi a carteira, nem o tempo investido. Foi o centro de comando que regula seu valor interno. Nietzsche teria dito que, enquanto você exibia cada argumento espirituoso, ela lia o que realmente importava. A pressa em ser aceito. O desgaste começa no momento em que sua necessidade de agradar entra em cena, porque necessidade é sempre um débito e dívidas cobram juros. Quanto mais você tenta ser divertido, sensível, progressista, mais caro fica o empréstimo emocional. E a cobrança chega na forma de cansaço, ressentimento ou aquela voz incômoda de autopiedade que sussurra: "Por que nunca sou suficiente?" O ponto é que não existe falha na sua conversa, existe excesso. Excesso de explicação, justificação, performance. Quando você fala demais, prova demais, entrega demais, cria uma equação simples na mente dela. Quem dá tudo assim tão cedo, provavelmente não tem muito a proteger. Reconhecer esse dreno invisível é a primeira cura, porque só se narra a própria história quem percebe onde perdeu a caneta. Agora que você vê a hemorragia de valor acontecendo no detalhe das suas próprias palavras, precisamos checar a próxima camada. Aquele jogo silencioso em que ela parece estar ausente, mas está apenas calculando. Aparência versus realidade feminina. O sorriso delicado, o olhar que desliza pelo ambiente, o talvez disfarçado de quem sabe, tudo isso forma um verniz que muitos confundem com doçura. É só o prelúdio do teste. A mulher que entende o próprio magnetismo não se precipita. Ela recua, e nesse recuo mede o ímpeto do homem que a corteja. Quando você responde ao silêncio dela com textão ou gif engraçado, não está sendo criativo, está confirmando sede. Se ela brinca dizendo, "Acho que você não faz meu tipo", e você contra-argumenta, perde ponto. Ela queria sentir o peso exato da sua autoconfiança. Em nenhum momento o campo de batalha foi verbal. Sempre foi energético. O que ocorre não é manipulação malévola, mas um mecanismo ancestral. O predador revela onde dói quando ruge alto demais. Por isso, na próxima retração, não lute contra a maré. Observe. A realidade feminina não é frase que sai da boca, é o que fica no intervalo entre as frases.
Quem domina esse intervalo deixa de cair em armadilhas que ele mesmo armava para si, o tropel de justificativas que fazem o entusiasmo dela murchar. Entendendo a diferença entre o que parece e o que é, chega o momento de erguer a primeira muralha. Autoridade sem som. Autoridade silenciosa. Imagine entrar em um salão cheio e não sentir nenhuma urgência de provar algo. Ombros alinhados, respiração lenta, olhar tranquilo que passeia sem medo. Não para vigiar, mas porque nada ali pode dissolver sua paz. É nessa atmosfera que o poder silencioso ganha densidade. Nietzsche enxergava o homem superior como uma fortaleza que se basta. Falar é luxo, não necessidade. Quando você reduz a velocidade da fala, a outra pessoa automaticamente aumenta a atenção. Quando faz pausas, cada palavra seguinte ganha peso de sentença. Silêncio não é ausência, é a moldura que destaca a sua presença. Lembre-se do elogio que apareceu nos comentários. Silence is the temple where your dignity lives. O tempo precisa de colunas, postura ereta, voz grave mesmo em frases curtas, zero pressa para preencher o vácuo. A autoridade nasce, antes de tudo, da recusa em competir no terreno barulhento dos inseguros. E quanto mais confortável você fica sem ser entendido na hora, mais intrigante se torna. Ninguém coleciona respostas fáceis, coleciona mistérios. Com a muralha erguida, prepare-se, ela tentará escalar. É aqui que entram os testes e a forma de passá-los não é reagindo, mas permanecendo. Testes de confiabilidade e limite. O teste chega mascarado de detalhe. Um cancelamento de última hora, uma piada ácida diante dos amigos, um preciso de espaço postado nas redes. A armadilha busca um movimento, sua pressa em consertar o desconforto. Se você corre para remarcar, se ri sem graça da provocação, se implora para conversar sobre o poste, chancela a narrativa de que ela tem as rédeas. Passar no teste não exige frieza teatral, exige padrão claro. Ela adia o encontro, você responde sereno, sem problema, eu também tenho compromissos, e volta à sua agenda. Ela ironiza seu projeto, um olhar neutro seguido de mudança de assunto mostra que sua autoestima não vive no aplauso. O fantasma do ghosting, nada de dobrar a frequência de mensagens. Sua rotina permanece intacta porque sua vida não estaciona no semáforo das emoções alheias. Cada limite sustentado converte tensão em respeito, como confirmam os comentários que celebram a atenção negada. Quando ela percebe que seu terreno é firme, ou recua ou evolui. Em ambos os casos, você vence. Mas firmeza sem calor vira pedra. Eis o próximo segredo: revelar humanidade sem abrir vulnerabilidade para ser explorada. Vulnerabilidade estratégica controlada. Existe uma diferença brutal entre abrir o peito e tirar o colete. O homem que despeja trauma cedo apenas sinaliza carência. O que compartilha um desafio superado demonstra força. Nietzsche alertava que quem muito se explica, muito se deve. Por isso, selecione detalhes que mostram profundidade, não ferida exposta. Conte que falhou em um negócio, mas destaque o que aprendeu. Revele a perda que o fez crescer, não a dor ainda sangrando. Essa vulnerabilidade dosada cumpre dois papéis. Humaniza, sem enfraquecer, e oferece a ela um mapa de confiança conquistado, não doado. É o equilíbrio que os espectadores celebram nos comentários. A mistura de presença sólida e emoção real. Você exibe segurança suficiente para sentir, mas não tanta carência a ponto de implorar por colo. Resultado: ela sente que ganhou acesso privilegiado a um cofre que não abre para qualquer um. Agora que o magnetismo foi firmado por silêncio, teste e autenticidade calculada, avançaremos, caso aprove, para os próximos 5 movimentos, onde distância estratégica, auditoria de padrões e propósito inegociável consolidam o império que começou aqui. Deseja prosseguir? Distância que vicia. Pare de responder antes da notificação vibrar. Carência não conquista respeito. Some por um dia inteiro. Aproveite o treino, termine aquele relatório, ligue pro amigo que sempre fica para depois. Quando ela notar o vácuo, o cérebro dela preenche o espaço com curiosidade. Onde ele está? Com quem? É isso que Nietzsche chamaria de vontade de poder aplicada à atenção. Você não dá gelo, você vive. E quando voltar, fala pouco, com leveza. A mensagem silenciosa é: minha vida segue cheia sem você. Se quiser participar, ótimo, mas traga valor. A ausência bem dosada não cria frieza, cria magnetismo. Ler o passado dela. Escute o jeito que ela descreve ex-namorados, colegas, família. Exagero dramático?
Ex sempre abusivo, chefes todos tóxicos. Ali está seu trailer e você pode ser o próximo vilão. Freud teria analisado, Nietzsche apenas registraria. O que se repete, revela. Não confronte de cara, anote. Se vir incoerência grave mais de uma vez, retraia. Você não é reabilitador de caos alheio. Sua força está em escolher onde se planta. Solo encharcado não sustenta império. Propósito antes de carinho. Projeto às 6 da manhã, leitura noturna, meta financeira. Não abandone porque ela quer ficar juntinha. Explique, nem precisa. Simplesmente mantenha. Mulher sente quando o homem troca norte por colo e perde admiração na hora. Mostre, não pregue. Treino às 7, vem comigo ou nos vemos depois. Nietzsche diria que um homem sem missão vira gado da moral alheia. Propósito firme é aviso. Comigo você soma ou sai da frente. Incrivelmente, isso gera mais proximidade do que flores diárias e sermão motivacional. O que ela faz sem você? Desapareça no sábado, observe segunda-feira. Stories de balada, indiretas públicas ou silêncio tranquilo. O comportamento fora do seu alcance conta mais que promessas. Se ela preserva a imagem de vocês, bom sinal. Se transforma relacionamento em reality show, save and quit. A lealdade verdadeira dispensa vigilância. Nietzsche falava de caráter à prova de testemunhas, aplique igual. Quem precisa de plateia para se comportar nunca será parceira, só espectadora da própria novela. Termômetro da sua temperatura. Raiva, ciúme, medo, todos sentimos. Diferença? O Ubermensch respira, treina, escreve. O menino posta textão às 2 horas da manhã. Gatilho veio, conta até 10, faz 3 flexões, toma banho gelado, responde só quando a voz interna baixar meio tom. Quando encontrar com ela, mantenha a voz calma, olhar direto e ombros relaxados. Ela perceberá que ali existe vulcão, mas com tampa de aço. Dominar a própria temperatura faz dela visitante em seu clima, nunca meteorologista do seu humor. Símbolos visuais de comando. Você já notou como uma simples faixa no braço transformava legionários em temidos centuriões? O detalhe sinaliza a postura antes mesmo da primeira palavra. Depois de testar sua disciplina emocional, chegou a hora de deixar que o corpo envie recados sutis. Escolha um gesto âncora, ajustar a manga antes de falar, girar devagar o anel que carrega uma história e repita-o sempre que fizer um ponto importante. Esse micro-ritual cria continuidade. Cada vez que ela vê o movimento, o cérebro associa a firmeza com que você marcou posição. Combine isso com o ritmo calmo de voz e ocupação relaxada de espaço. Nada de passos curtos e inquietos. 2 passos firmes bastam para preencher a sala inteira. Ao terminar a fala, mantenha 3 segundos de silêncio. Esse vácuo confirma a autoridade. Você não corre para preencher o ar, deixa que ela processe. Colecione também um uniforme base. Pode ser camisa de cor neutra que ressalta o ombro, sapato polido, pulseira discreta. Não é vaidade, é sinalização. Quando o visual transmite coerência, suas palavras ganham lastro. Ela intui que há ordem interna por trás do estilo consistente. Cada peça, cada gesto reforça a mensagem que você começou a enviar no capítulo anterior. Temperatura controlada, terreno firme. E é justamente essa coerência externa que prepara terreno para o que vem a seguir. Se o corpo é cenário, precisamos agora de roteiro, a história que transforma a presença em memória. Narrativa de superação. História vem de mais que currículo. Então, quando surgir a pergunta, o que você faz? Não recite títulos, conte o enredo. Se falhou em um negócio, explique em uma linha o tropeço e 2 linhas a virada. Adicione um dado concreto. Vendi o 2º projeto em uma cafeteria às 7 da manhã. E encerre. Ao usar detalhes específicos, você acende a imaginação dela. Ao encerrar cedo, garante que a cena continue ecoando. Importante. Mostre responsabilidade pelo erro e mérito pelo acerto. Fuga de culpa mata respeito. Essa narrativa não é desabafo, é convite. Ela percebe que você extraiu o ouro do próprio caos e pensa, ao lado dele posso crescer também. Nietzsche diria que o homem que transcende seus abismos inspira confiança na travessia dos outros. Exatamente por isso, a história precisa vir na dose certa, só quando a conversa abrir espaço. E repare, contar superação sem autopiedade reforça o símbolo de comando criado pelo visual, formando alinhamento entre aparência e essência. A história circula, mas ninguém cresce sozinho. Precisamos olhar para quem permanece quando a cena fecha. Círculo de aliados.
Pessoas ao redor funcionam como vitrine de caráter. Quando ela conhece seus amigos e encontra homens disciplinados, mulheres respeitosas, colegas que citam seus feitos sem bajular, a confiança dela dispensa justificativas. Nietzsche dizia que o nobre expõe grandeza até no modo de escolher companhia. Então selecione ambientes, grupo de leitura, equipe de esporte, mastermind de negócios, onde a presença dela seja bem-vinda, mas não altere sua rotina só para impressionar. Convide-a. Se encaixar, ótimo. Se estranhar, sem drama. Você continua com a tribo que sustenta sua missão. Essa apresentação social cumpre duplo papel. Primeiro, confirma que sua narrativa de superação não é fábula, há testemunhas. Segundo, mostra que ela não é responsável por preencher cada espaço emocional seu. Você já tem rede de apoio. Homem que depende exclusivamente do afeto da parceira para sentir-se vivo vira fardo. Homem que soma, não suga, torna-se ímã. Com aliados alinhados, o próximo passo é calibrar a balança fina entre validação e mistério. Elogio e silêncio. Elogio é como moeda forte, perde valor se você imprime demais. Regra prática. 8 partes presença, 2 partes reconhecimento genuíno. Notou que ela sustentou 7 dias na dieta ou concluiu o curso online? Uma frase limpa. Respeito sua consistência. Depois silêncio. O eco vale mais que parágrafos. Se elogia tudo, cabelo, foto, frase aleatória, vira barulho barato. Nietzsche advertia, o que é comum degenera. Faça cada palavra de apreço parecer rara e ela guardará como joia. Funciona também ao contrário. Quando o comportamento desaponta, não palestras, um olhar neutro, uma mudança de assunto e vida segue. Ela sente ausência de aprovação e, se valoriza o vínculo, ajusta a rota. Assim você reforça o ciclo interno iniciado lá atrás. Tensão saudável, que mantém interesse vivo, mas nunca mendigado. Elogio dosado e silêncio estratégico sustentam magnetismo. Contudo, ímã sem contorno vira bagunça. É hora de gravar os limites em pedra. Limites pétreos. Pense em 3 cláusulas inegociáveis. Desrespeito público, mentir sobre paradeiro, tentar sabotar seu propósito. Qualquer uma. Primeira ocorrência é última. Não brigue, não grite. Apenas diga, entendo, e encerre o encontro. Depois, continue seu caminho. Não bloqueia por raiva. Apenas feche a porta com calma. A firmeza silenciosa trava o ciclo de testes infindáveis que drenam energia. E para quem teme perder a relação, lembre-se que parceria baseada em medo de abandono é prisão. Nietzsche chamaria de moral de escravo. Quando o limite se cumpre, 2 coisas podem acontecer. Ou ela se autorregula e volta com respeito, ótimo. Ou ela some, melhor ainda, poupou anos de desgaste. Você não pune, educa. E faz isso sem discursos, porque a lei já foi escrita nos capítulos anteriores. Presença sólida, narrativa clara, aliados fortes, elogio valioso. Quebrar a lei é excluir-se da sua história. Saída sem drama. Quando o jogo termina, porque um limite foi quebrado ou simplesmente porque a energia morreu, não faça discurso, foge fogo nem poste indireta. Levante, agradeça à noite, deseje boa sorte, vá embora. Essa retirada limpa evita que ela use cena emocional para te puxar de volta. Mais importante, confirma que sua paz não está à venda. Se ela ligar depois, resposta curta, cordial, nenhuma explicação longa. Nietzsche dizia que quem precisa justificar cada passo ainda é servo da opinião alheia. Você já deixou claro o contrário. Ao ir embora sem espetáculo, você solta a corda da dependência e prepara o terreno para usar o fator mais subestimado no tabuleiro, o tempo. Tempo revela verdades. Distância é raio-x. 15 dias de silêncio mostram mais do que 1000 perguntas. Se ela respeita, volta de forma leve, curiosa e sem cobranças, boa indicação. Se tenta criar culpa, espalhar boatos ou engatar romance de vitrine para provocar ciúme, diagnóstico feito. O tempo também testa você. Percebeu que não pensou nela 24/7, sinal de que sua vida tem eixo próprio. Nietzsche falava do grande meio-dia, hora em que o homem encontra luz suficiente para enxergar sombras sem medo. Seu meio-dia começa quando a ansiedade some e sobra clareza. Com o tempo trabalhando a seu favor, observe não só o presente, mas as pegadas que vieram antes. Lendo o rastro dela.
Olhe para as escolhas que ela fez antes de conhecer você. Relacionamentos, finanças, amizades. Padrões de traição, dívidas, drama público. Não ignore esperando que comigo será diferente. Se a estrada está cheia de carros capotados, dirija devagar ou pegue atalho. Ao mesmo tempo, veja se ela evolui. Curso concluído, hábitos saudáveis, círculo de apoio que não bebe caos no café da manhã. Rastro positivo somado ao comportamento recente confirma potencial de parceria. Rastro tóxico mais sinais atuais de descontrole sinalizam porta de saída. Sabendo onde ela andou, falta decidir para onde você quer ir. E é aqui que entra a bússola do legado. Legado guia decisões. Pergunte-se: essa dinâmica me aproxima ou me afasta do homem que quero ser aos 50? Se o relacionamento vira obstáculo ao livro que planeja escrever, à empresa que sonha erguer, ao filho que pretende educar, corte pela raiz. Quando sua visão de longo prazo move escolhas diárias, pressão de curto prazo perde força. Mulher que soma vai admirar esse foco. Mulher que vê missão como rival vai tentar podar suas asas. Nietzsche defendia criar valores próprios para escapar da moral do rebanho. O legado é seu valor supremo. Visão alinhada, histórias conferidas, tempo testado, resta costurar tudo em um plano simples e praticável. Síntese e plano de ação. Silencie mais, justifique menos. Cada explicação excessiva entrega pedaço de poder. Observe antes de investir. Padrões falam alto, não romanceie sinais vermelhos. Mantenha o propósito intocável. Agenda diária prova se ele é real ou slogan. Cerque-se de aliados. Eles reforçam sua narrativa sem que você precise proclamar nada. Use tempo como filtro. Quem é para ficar, permanecerá sem drama. Quem vive de teste, some sozinha. Com esses 5 passos bem afiados, você deixa de ser peão reagindo a tabuleiro alheio e passa a jogar como quem dita o ritmo da partida. Se quer que eu aprofunde cada ação, metas de 90 dias, exercícios de presença e técnicas de leitura social, diga nos comentários. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com um amigo que ainda confunde barulho com respeito. Afinal, como Nietzsche lembraria, o destino dos fracos é obedecer, o dos fortes, escolher. Qual lado da linha você vai ocupar a partir de hoje?